Olá, querido, nós estamos aqui na nossa 7ª aula. Meu Deus do céu, já está acabando. A gente precisa ainda e vai aprofundar ainda mais essa questão do sacrifício levítico, de tudo, a obra consumada, tudo que Jesus fez para conquistar para nós esse lugar de filiação. Nós entendemos aqui, gente, o Cristo humano, a obra divina, estamos entendendo o sacrifício ponto a ponto. 9 passos do sacrifício levítico, nós estamos no 5º passo e vamos daqui continuar na nossa 7ª aula. Jesus separado de Deus, o pecado estava sobre ele. Eu pedi para que vocês colocassem, entre parênteses, a palavra morte espiritual. Querido, quando a gente fala da morte espiritual de Jesus, é algo que nos salta como algo agressivo, né? Puxa, como assim Jesus morreu espiritualmente, né? Porque para nós, essa dicotomia, essa separação de Jesus homem e Jesus Deus, é muito difícil de fazer, porque a nossa mente é limitada, como eu disse. Então, como Deus pode morrer espiritualmente? Deus não pode morrer espiritualmente, mas Cristo, como homem, pode. Ele não morreu fisicamente? Deus pode morrer fisicamente? Não, Deus é imortal. Então, como que ele morreu fisicamente? Morreu como homem, e vai ser ressuscitado como homem, no seu físico. Assim também, espiritualmente. Mas, vamos entender o que é a morte espiritual. A morte espiritual nada mais é do que a separação do homem com Deus. Lembra? Quando Adão peca, ele morre, não fisicamente em primeiro lugar, ele morre primeiro espiritualmente. Quer dizer, ele é separado de Deus. A conexão espiritual é rompida. O espírito do homem é morto, então ele não pode se comunicar com Deus. É isso que é a morte espiritual. Logo, Jesus também vai ter que experimentar essa morte. Na verdade, Jesus vai experimentar todos os tipos de morte, para que nós pudéssemos experimentar todo tipo de vida. Você está entendendo? Assim como nós seremos vivos eternamente, Jesus vai ter que experimentar aquilo que seria a nossa morte. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. É isso que a palavra diz. Sendo assim, a morte espiritual, então, é esse lugar onde o indivíduo se torna separado de Deus. Não consegue perceber a Deus, não consegue sentir a Deus. Por mais que Deus fale, ele não escuta. Por mais que Deus fale, ele não percebe. Ele não consegue sentir a Deus. Esse lugar, Jesus vai experimentar exatamente nesse processo, quando a acusação é colocada sobre a sua cabeça. Quando aquela placa é cravada, ela simboliza exatamente como o sacerdote colocando a mão sobre o animal, a cabeça do animal. E nesse momento que a acusação é cravada sobre a cabeça de Jesus, todo o pecado de toda a humanidade, de todas as eras, passado, presente, futuro, eles vão agora ser depositados em Jesus. Eles vão ser agora assumidos por Jesus. Vestidos por Jesus. É como se Jesus estivesse vestindo nele todo o nosso pecado. Qual pecado? Passado, presente e futuro. O que quer dizer isso? Tudo que você fez, tudo que você faz e tudo que você fará já estava sendo por ele levado na cruz, já estava sobre ele na cruz. O nosso pecado estava sobre ele. Sobre ele. Nesse momento, é que acontece aquela exclamação que a gente tanto escuta falar e não entende. Marcos 15, lá no versículo 34. Marcos 15, versículo 34. Marcos 15, 34. A palavra vai dizer: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Querido, esse talvez seja um dos textos mais difíceis de entender e interpretar da Bíblia, porque se a gente lê de maneira rasa, parece que Jesus está pulando fora do barco. Parece que Jesus estava firme, fixo, até essa hora, quando ele nega a Deus. Parece que ele está, Deus meu, por que me desamparaste? Parece que ele está murmurando.
Ainda que isso seja uma incoerência a gente pensar assim, porque por muito menos a gente murmura. Por muito menos a gente fala, Deus me abandonou. A gente canta, qualquer desesperozinho que dá, a gente, olha para mim, Senhor, né? Aí seria muita incoerência a gente achar que isso aqui é uma blasfêmia, que isso aqui é um pular fora, que Jesus vacilou, quando a gente faz isso o tempo todo. Mas ainda assim, não é isso que está acontecendo. Não é isso. Se ainda assim, com aquela dor que ele está sentindo, ele olhasse para o céu e falasse, Deus, cara, eu não estou te vendo nisso aqui, ainda assim seria normal, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, é aquilo que a gente chama de morte espiritual. Jesus, com o pecado meu, o seu, nosso pecado sobre ele não pode sentir a Deus. Ele não pode perceber a Deus. Você está entendendo? Com o pecado de toda... Gente, pensa no peso desse pecado. Não é só um adultério, não é só uma mentira, não é só uma fornicação. É o peso de todo o pecado. Passado, presente e futuro. Desde Adão até o último homem que pisar nessa terra, antes da volta de Cristo. Todo o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E nesse momento acontece aquilo que a gente vê, que o próprio Isaías define. Há uma separação. Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus. Como se de nós Deus escondesse o rosto, como se Deus virasse as costas. Como se Deus estivesse de costas para Jesus. Você está entendendo? De fato, ele não está. Mas Jesus não pode perceber o seu Pai. Talvez não. Pela primeira vez durante toda a sua vida. Na verdade, pela primeira vez durante toda a eternidade. Jesus não sente o Pai. Está separado. Não pode sentir, perceber onde o Pai está, o que ele está fazendo. Ele está separado, morto espiritualmente. Por causa do seu e do meu pecado. Então ele vai olhar para o céu e de fato não vai ser pecado, porque isso aqui é verdade. Ele vai dizer, Deus meu, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? Ele está falando algo verdadeiro. Ele não sente Deus, é como se ele tivesse sido abandonado. É como se ele tivesse sido solitário, sozinho. Interessante por quê? Porque o quinto passo do sacrifício era exatamente pegar esse cordeiro cheio do pecado e levá-lo para o deserto e ser solto no deserto, abandonado, solitário no deserto. Para que se cumprisse essa profecia, Jesus vai ter que se sentir sozinho, exatamente num lugar chamado Gólgota, num lugar deserto, de deserto. Até hoje, se você sobe lá no Monte Caveira, você sabe o quanto é difícil, quanto é deserto aquele lugar, quanto é desértico. Jesus vai ser levado também para um deserto, com bode expiatório, cheio do pecado da humanidade. E lá ele vai ser abandonado. E para ser abandonado, não basta que os seus tenham corrido. Não basta que os seus discípulos não estejam ali. Agora precisa também que o próprio Deus, que ele não sinta a presença do próprio Deus, do seu Pai. É como se Deus tivesse virado as costas, para não ver o filho na cruz. Jesus, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero que você leia esse versículo numa outra versão comigo, tão interessante quanto. Abra sua Bíblia comigo aí, Marcos 15, 34. Eu vou ler numa versão minha aqui, vocês não devem ter essa versão. Olha como é que começa essa versão. Marcos 15, 34. Olha o que diz essa versão. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe do meu auxílio e das minhas palavras de bramido? Fala, que versão é essa que você está lendo? Gente, eu errei, desculpa, não é essa versão. Não estou lendo Marcos 15, 34. Você está lendo o que então, Rafael? Eu estou lendo Salmos 22. Lá no primeiro versículo de Salmo 22. Rafael, como assim? Querido, o que eu vou demonstrar a partir desse versículo aqui é que existe no Salmos 22, 23 e 24
uma resposta messiânica, um salmo com profecia messiânica, feita pelo salmista Davi. Ele faz de uma maneira tão profunda, profética, explana de maneira tão profética aquilo que está de fato acontecendo com Cristo na cruz. Então, olha como é profundo esse Salmos 22 aqui. Olha como isso é loucura. Salmos 22, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui na íntegra. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus bramidos de angústia? Meu Deus, eu chamo de dia e não me responde. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram em ti, confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera e derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Agora presta atenção aí. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes sobre as minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fique distante de mim, ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me da vida dos ataques, livra minha vida dos ataques dos cães. Salva-me da boca dos leões selvagens, dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. A gente vai continuar lendo aqui. Mas dá uma pausa aqui. Preste atenção. Olha o que a palavra está dizendo, querido. Quando Jesus ele recebe todo esse pecado sobre ele vive e começa a viver exatamente o martírio de Salmos 22. Explicitamente. Um salmo que parece que Davi estava ali nos pés da cruz. Não, melhor, parece que Davi era o crucificado, que ele fala na primeira pessoa, né? O que eu acredito ser de fato uma resposta profética, uma mostra profética do próprio Jesus para Davi, do que ele vai passar. É impressionante esse salmo. É impressionante. A riqueza de detalhes. Porque quando nós vamos entender isso aqui, a gente vai entender que quando o pecado vem sobre ele, ele assume esse lugar, todo o martírio agora da cruz realmente passa a acontecer. Agora ele vai ser morto. Esse é o 6º passo do sacrifício de Levítico. O cordeiro foi morto. O cordeiro foi morto. Então, o 6º passo, o cordeiro era morto, era imolado. E agora que ele recebe todo o pecado sobre ele, ele vai morrer como cordeiro imolado. Ele vai morrer como cordeiro santo. Ele vai morrer para o sacrifício continuar. O Salmos 22 narra aqui coisas como água me derramei. Querido, quando a gente vai estudar a crucificação de Jesus, baseado nas crucificações históricas, a gente percebe algumas coisas que são incríveis que esse salmo aqui relata. A palavra vai dizer que até a cruz os homens viram, mas a palavra também garante que só o Espírito Santo pode mostrar para nós aquilo que o olho não viu e nem o ouvido ouviu. O que eu acredito é que a Bíblia aqui está narrando algo que o olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, só o Espírito pode trazer. E trouxe ao coração de Davi mais de 2000 anos antes da crucificação. Mais de 1000 anos antes da crucificação. Gente, presta atenção. Se um ateu conseguir me explicar como uma Bíblia
tem um texto escrito por Davi, mais de 1000 anos antes de Jesus ter morrido na cruz, que expressa exatamente em detalhes a crucificação de Cristo, se o ateu me conseguir explicar isso aqui, eu largo tudo. É coincidência? O jeito que ele morreu, como ele morreu, ponto a ponto? Pelo amor de Deus. O sexto passo, então, o cordeiro foi morto. E a gente precisa entender o seguinte: o martírio de Jesus é algo contundente, é algo terrível. A palavra vai dizer que na verdade, o seu martírio começa no Getsemane. Quando ele sobe o Getsemane, ali, ele, angustiado até a morte, pede para os seus amigos estarem com ele, velando naquela noite, e eles não conseguem, eles dormem por 2 vezes, ele vai ali, mas eles estão dormindo, então Jesus percebe que ele vai ter que viver aquilo ali sozinho. Gente, quando o Filho de Deus, ele tem que pedir para amigos humanos, ajuda para passar a noite porque ele está angustiado, o negócio é sério. Não foi qualquer pessoa que pediu ajuda ali, não. O que nos leva a pensar que você também, que está tentando vencer tudo sozinho aí, fica ligado, nem Jesus tentou vencer tudo sozinho. Ele pediu ajuda aos seus discípulos para estarem com ele. Por favor, tá bom? Acorda aí, que você não é super de nada. Jesus, então, ele começa ali a suar sangue. A palavra diz que ele soa gotas de sangue. Tem um livro chamado Jesus, a crucificação de Jesus, relatado por um cirurgião, que mostra que isso só pode acontecer, esse suar sangue só pode acontecer no nível tão alto de estresse, que o seu sangue, ele começa a romper os vasos sanguíneos subcutâneos, né, dentro da pele, e literalmente você confunde suor com sangue. Isso pode acontecer no nível de estresse altíssimo. Era isso que Jesus estava passando. Ele começa ali então a suar sangue. Depois ele desce daquela vigília e então ele é entregue por um dos seus. Judas, um dos discípulos, traz Jesus com um beijo por 30 moedas de ouro, de prata, 30 moedas de prata. A palavra vai dizer que quando aqueles homens vão prender Jesus, presta atenção, ele vai perguntar quem Jesus é, ele diz, eu sou, e aqueles homens são literalmente jogados pelo poder da sua palavra. Ninguém poderia segurar Jesus se ele não quisesse. Como ovelha, ele se dá, ele fala, não pode me prender, ele prende. Mesmo assim ainda, meu Deus do céu, Pedro ainda desembainha uma espada e corta a orelha de um dos soldados que vão prender Jesus. Querido, não se engane, Pedro não foi na orelha. Ele foi para matar aquele cara. Só que ele erra. Ele atinge a orelha daquele sacerdote, daquele menino. Jesus, ele pega gente, é muito loucura. Ele pega a orelha daquele menino e coloca no lugar e se dá para ser entregue, vai para a casa de Caifás e depois vai ser condenado à morte. Antes da crucificação, Jesus vai ser condenado ao flagelo. Por quê? Porque Pilatos espera que, flagelando Jesus, o povo, fique saciado da sua sede de vingança, porque ele sabia que ele não tinha culpa nenhuma. Então ele vai, flagela esse homem, se ele viver, libera. Então Jesus vai ser flagelado. Os flagelos romanos, querido, não são algo fácil de enfrentar, porque os flagelos judaicos já são terríveis, são tiras de couro. E você ainda vai ver que a Bíblia orienta a um limite de flagelos. Então você vê lá na Bíblia, 40 menos uma. O que é isso? Observando que as pessoas morriam com 40 chibatadas, eles falam assim, não, dá 39, 40 menos uma, é literalmente isso. Não dá 40 não, 40 mata, e não é para a morte. O flagelo judaico não é uma punição para a morte. A morte judaica é por alguns casos de enforcamento e a maioria dos casos apedrejamento. Essa é a única punição de morte dentro da lei. Você está entendendo? Então o flagelo é uma punição para que a pessoa viva, saia dali vivo. Olha o que acontece. Flagela esse homem. No flagelo judaico é 40 o máximo. Mas no romano, não tem limite. Os romanos são sanguinários. Os flagelos deles são tiras de couro com pedaços de metais, ossos e lâminas na ponta. Quando entram na carne, extraem da carne pedaços dela. Podem até mostrar os pedaços de órgãos do crucificado podem aparecer. Você está entendendo? Os flagelos romanos são insaciáveis. Muitos são mortos flagelados. Na verdade, os romanos acham que
se um carrasco bate até cansar em alguém e essa pessoa não morre, ele merece viver. É isso que os romanos achavam. Se o carrasco bate até cansar e não aguenta mais de bater, e esse cara ainda vive, ele merece viver. Então eles esperam que simplesmente, se ele não morrer, ele seja liberado. Então eles flagelam Jesus como se fosse numa tora de madeira, mais ou menos de 1 metro de altura. Eles prendem o corpo de Jesus sobre essa tora e flagelam as costas dele. Pegando o pulmão, a costela e abrindo, literalmente expondo todos os seus órgãos, a carne, tudo. Quando Jesus sai daquele lugar, ele ainda esperando para ser ou absolvido ou condenado à cruz, a palavra diz que aqueles homens que estão ali com Jesus vão zombar dele, das maneiras mais vis, mas de tudo eles vão fazer, vão pegar um manto púrpura, um manto vermelho, que fala sobre realeza, jogam sobre Jesus, porque tiraram toda a roupa dele, Jesus está totalmente nu, aquelas gravuras que a gente vê com um shortinho, com uma cuequinha, aquilo ali é só para não mostrar a nudez do Cristo, mas na verdade ele estava totalmente nu, porque era uma punição psicológica, alguém ficar nu diante de um povo, imagina, numa época que não dava para ver o calcanhar das pessoas, ficar totalmente nu, exposto. A palavra diz que eles pegam Jesus, eles colocam um manto púrpura sobre os flagelos, eles pegam uma vara, botam na mão de Jesus como se fosse um cetro e começam a adorar. Rei, salve-nos, rei. Vida longa ao rei. Não suficiente, eles pegam um emaranhado de espinhos, confeccionam uma coroa e cravam na cabeça de Jesus. Para que aqueles espinhos coubessem na cabeça de Jesus, para que eles cravassem na cabeça de Jesus, eles pegam aquela vara que eles tinham usado como um cetro e começam a bater na coroa para cravar os espinhos na coroa. O que vai mostrar que possivelmente Jesus teve lacerações não só na sua pele, mas também até na cavidade ocular, na moleira, na fonte. Meu Deus do céu. Essa pressão. Mas nada se compara à crucificação. A palavra diz que Jesus ainda, depois disso tudo, vai levar a sua cruz, vai caminhar com a sua cruz até o Monte Gólgota, até o Monte Caveira. Em toda essa via crucis, Jesus cai 3 vezes, segundo o relato histórico. E não aguentando mais levar aquela cruz pesada, a palavra diz que Simão Cirineu, um homem, um escravo possivelmente, ali é uma figura histórica que a gente não tem muito acesso, conhecimento dele, ele vai dar água a Jesus numa dessas quedas, e então eles colocam Simão Cirineu para levar a cruz de Cristo até o final, porque Jesus não aguenta levar a cruz. É interessante porque o texto bíblico lá de Levítico 16 fala que o bode era levado para o deserto e lá ele seria solto por alguém designado por Deus. Quer dizer, um homem era sorteado por Deus para levar o bode até, o animal do sacrifício até o lugar deserto. Jesus também parece que alguém ali, Simão Cirineu, é designado por Deus para levar esse animal do sacrifício até o deserto. Querido, é coincidência, né? A palavra vai dizer, eu já começo a ficar emocionado, porque a palavra ainda vai dizer que naquele lugar, naquele Monte Caveira, Jesus vai ser pregado na cruz, com espinhos, com cravos, que se assemelham muito ao que a gente usava nos trilhos dos trens. São cravos de mais ou menos 1 palmo de comprimento, com a largura final de quase um microfone. Ele vai alargando, ele sai de uma peça fina, de uma ponta bem fina, e vai alargando a quase a largura de um pedestal desses que a gente usa. Cravado nos seus pés e nas suas mãos. Ele vai ser içado na cruz. Alguns crucificados rasgavam, né, a mão ou o pulso. Então, por isso, ele também possivelmente foi amarrado, para que aguentasse o peso. E naquela cruz, ele vai ser pendurado. E todo o seu sangue derramado. Gota por gota. Naquele momento, ele vai ver os homens que o crucificaram sorteando
as suas túnicas de linho fino. Naquele momento, ele vai ver a sua mãe aos pés da cruz, com o seu discípulo mais novo, chamado João, e ele vai dizer: mãe, esse é o seu filho, filho, essa é a mãe. Ele preocupado com como a mãe sobreviveria, sendo viúva e não tendo mais o seu filho mais velho para sustentar. Naquela cruz, ele olha para os homens que o crucificaram, e ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Naquela cruz, Jesus vai pedir água. Porque, se você sabe, é um comportamento normal do corpo humano. Quando você perde muito sangue, dá sede. Se você já fez uma transfusão de sangue, você sabe. Você sai de lá e te dão logo um suco de laranja, uma água, porque você precisa repor os líquidos. Ele tinha perdido todo o seu sangue. Então ele pede água para beber, e eles dão vinagre para ele. E como última consequência, ele ainda vai sentir, a única pessoa que ele sentiu o tempo todo com ele, que era o Deus Pai, por causa dos nossos pecados. Por causa de tudo que nós fizemos. Ele ainda vai sentir como se ele tivesse sido abandonado pelo próprio Deus, pelo seu próprio Pai. Uma ruptura que ele nunca tinha experimentado, por causa do seu e do meu pecado. Por causa dos nossos pecados. Esse texto de Salmos 22 é algo tão maravilhoso, querido. Mas tão terrível. Porque narra exatamente tudo isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia e não me responde, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és louvor de Jael. Em ti os nossos antepassados puseram a confiança, confiaram em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Eu sou verme, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Olha isso aqui, gente. Caçam de mim todos que me veem, balançam a cabeça contra mim, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que Ele o liberte, já que Ele quer bem, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do pó da terra, me tiraste do ventre da minha mãe, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o meu ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto, não há quem me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramei. Olha aí. E todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó da terra à beira da morte, cães me rodeiam. Um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante de mim, ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me da minha vida e dos ataques dos cães. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. E é interessante porque a partir desse momento, nós vamos ver aquilo que seria a resposta de Deus, e tu me respondeste, não é isso? Quer dizer que mesmo na cruz, sem sentir a Deus, se sentindo abandonado, ele sabe o que o Pai está dizendo. Ele sabe onde o Pai está. Quer dizer, ele não sente, mas ele crê que o Pai não o abandonou. E ele diz: e tu me respondeste.
versículo 26. Não, versículo 25. De ti vem o tema do meu louvor. Na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de se ajoelhar diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Agora preste atenção nisso aqui. E um povo que ainda não nasceu proclamarão seus grandes feitos. Está falando de mim e de você, querido. Na cruz, ele ainda está sabendo que Deus está dizendo, ó, o que você fez aqui vai salvar muita gente. Um povo ainda que nem nasceu vai proclamar o que você está fazendo. Está falando de nós, querido. Na cruz, ele pensava em mim e em você. Na cruz, ele pensava em mim e em você. Um povo que ainda não nasceu proclamarão seus grandes feitos. O sétimo passo do sacrifício é: o cordeiro era queimado. E aí você pode botar no seu, entre parênteses aí, morte eterna. Ou Jesus no Hades, Jesus no mundo dos mortos. Na nossa próxima aula, a gente vai finalizar essa matéria falando do sétimo, oitavo e nono passo desse sacrifício vicário de Jesus. Nós estamos aqui chegando em algum lugar e eu tenho certeza que assim como eu, você está sendo aí chacoalhado. Se você quer saber na sua apostila, isso aqui é um complemento da apostila, né, gente? Você recebe a apostila, então eu tenho que aprimorar, né? Tenho que aprofundar esse negócio. Senão, se eu fosse só ler a apostila aqui, eu não precisava estar aqui, né? Na apostila a gente está lá na aula 155. O propósito da volta do filho, tá? O propósito da volta do filho. A gente vai ver isso melhor na nossa próxima aula. Fica com Deus aí. Até